E você tocou num ponto que eu acho que, para quem... Qual que é o melhor jeito de começar? Porque, beleza, você tá falando que o cara veio e a Prudential tem esse modelo. Mas vamos falar para os outros profissionais que estão começando a entrar no mundo de vendas, estão começando a entrar no mundo de venda de mercado financeiro, qualquer coisa, seja seguro, seja previdência, seja investimento, seja qualquer coisa. É melhor ele ser um robô inicialmente, porque eu vejo muita gente preocupada. Eu vou lá, fico estudando e nunca começa a colocar em prática. Então, e às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu era assim quando eu comecei lá atrás. Mas e se o cara me perguntar tal coisa? Eu ficava querendo antecipar tudo, porque todos os problemas eu criava essa condição. E aí eu não vendia pra ninguém, porque não oferecia. Mas legal demais ter falado sobre isso, Marco, porque é o seguinte. Se eu puder dar assim, é meio até abstrato falar isso, mas um conselho para a pessoa da área comercial. Não se preocupe em ter resposta para tudo. Porque, cara, você não vai ter controle de todas as perguntas que podem aparecer, você não vai ter a resposta perfeita para aquela hora, para aquela pessoa, e isso vai te trazer muita ansiedade, paralisia, você não vai para frente. O segredo é você saber as perguntas. Se você for curioso, cara, você já está muito na frente. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma... Você vai saber as perguntas, as principais perguntas, é isso? Sim, eu vou chegar lá. Tá. Teve uma vez que eu fui... Uma grande amiga minha, cliente, falou assim, cara, eu quero te conectar com uma imobiliária de alto padrão aqui de BH, que eles estão querendo um treinamento em vendas e tal. E aí eu lembro que eu fui até um pouco negligente, assim, porque eu estava atolado de trabalho, eu fui mais pela consideração, fui lá ouvir, vou fazer minha culpa aqui, eu estava completamente errado, eu não sabia nem o nome do imobiliário. E aí eu cheguei na reunião com os dois sócios, e os caras sentaram na mesa, prazer e tal. E aí, o que você trouxe pra gente hoje? Eu falei, nada. Eu falei desse jeito, eu falei assim, nada, eu não vim falar nada, eu vim ouvir. Eu vim entender o que vocês estão querendo. A reunião durou 2 horas, foi excelente, e eu não tinha nem... Eu só fui gerando valor nas oportunidades que eu enxergava, mas eu não tinha... pressão, já estudei os caras e a proposta... Vou falar isso, não, depois isso, depois... não tinha. Eu fui curioso porque eu confiava. Eu sou curioso, eu sei fazer pergunta. Eu sei ouvir e perguntar, é isso que eu sei. Então, quem sabe fazer pergunta, controla o rumo da reunião. Esse é o primeiro ponto. E aí... Agora eu entendi a pergunta. Não é a pergunta do cliente, é você saber perguntar. É você saber fazer a pergunta. Então, se você for em qualquer prospecto, cara, não importa o tamanho dele, eu vou lá perguntar, eu vou entender como que eu posso ajudar ele. E aí eu vou investigando. Então, é importante o profissional, ele não precisa ser robotizado em... Eu tenho um script, então a primeira pergunta é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. Mas eu sempre oriento meus alunos a ter um grupo de perguntas-chave. Que é, quais são as perguntas que se você conseguir responder sobre o seu prospecto durante aquela primeira reunião, número 1, você vai ter feito uma boa reunião, você investigou bem, você mostrou que você sabe o que você quer saber, e você vai conseguir montar um plano de ação, seja para a carteira dele, seja o que quer que seja, eu vou conseguir montar um bom plano para apresentar para ele na próxima reunião. Quais são as perguntas que você precisa ter respondido? Como que você vai chegar na resposta, por enquanto não me interessa, é um jeito de começar. Até, claro que dentro da minha mentoria, depois eu chego a entregar uma diretriz de quais são as perguntas, enfim. Você vai ajudando o cara a criar isso e melhorar isso. Exato. Cara, mas o que você tem que entrar querendo saber? Isso. Se você responder isso, ótimo. E aí, cara, pra mim é a bíblia de quem faz venda consultiva, a bíblia de quem faz venda complexa. Tem que ler, chama Spin Selling, Alcançando Excelência em Vendas. É simplesmente a melhor literatura que eu conheço para estimular a pessoa a perguntar. SPIN é um acrônimo para perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Se você entende o que elas são, quando elas devem aparecer e qual o objetivo de cada uma delas, cara... Agora, é difícil aplicar o SPIN, né? Fazer todas as perguntas e ter... No início, sim... Claro que é difícil, por isso que... É muito difícil. Mas é isso. Mas é difícil, né? A minha pergunta que eu ia fazer era o quê? Pela sua experiência, que eu aplico, faço algumas das perguntas que tá lá, mas eu não consigo seguir essa ordem ali que eles sugerem, de primeiro você vai no problema, né, na situação, depois problema, depois implicação. E até porque algumas se confundem, né? Às vezes, assim, pode parecer, porque assim, o que é um problema e o que é uma implicação, é óbvio, num conceito aqui, num bate-papo, é muito fácil de entender isso. Mas o cara falar, ou você perceber e conseguir ter a resposta pronta pra isso, que eu acho que é o grande desafio, né? Que eu vejo o Fernando assim, pô, dinâmica ali. Mas aí que tá, cara, é o lance de você querer estar com a resposta pronta. Cara, se você tá
com o ouvido aberto, você vai perceber oportunidades. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava fazendo uma simulação, um treinamento com clientes, e aí eu falei assim, eu vou simular que eu sou o profissional aqui, tá? E você é o meu cliente. Aí eu comecei a entrevistar o cara. E aí eu estava fazendo pergunta, era para a venda de seguro de vida, e aí eu perguntei, tá, com o que você trabalha? Me fala um pouquinho mais, me fala como é que é um dia a dia do seu trabalho. Porque detalhe, é muito importante você saber com que a pessoa trabalha, isso muita gente pergunta, mas ninguém, tratando de seguro de vida, se importa em perguntar como é o dia a dia do trabalho da pessoa, porque isso vai influenciar, Sim. por exemplo, no processo de despertar para o produto, enfim, despertar do problema. E aí eu perguntei para o cara assim, simples, porque ele estava falando assim, eu pesquei e falei assim, então peraí, posso entender que você pega muito carro, você desloca muito para executar seu trabalho? Ele, sim, qual que é a maior distância que você percorre diariamente? Ele, tantos quilômetros. Cara, já teve algum episódio de cansaço, alguma coisa que você deu uma pescada no volante, quase se acidentou? Ele, não, várias vezes, quase todo dia. Bom, já tem um problema grande aí, sacou? Dá pra trabalhar. Eu tinha isso pronto, eu estava scriptado para perguntar se ele... Não, mas cara, eu enxerguei a oportunidade, por quê? Eu sei o que eu quero vender, eu sei o que meu produto faz por ele, e eu sei que se ele dormir no volante e tiver um acidente, aí que eu entro. E pode acontecer